Oi, pessoal. Vocês lembram da nossa primeira aula? Primeira aula de interpretação de texto, ainda não tinha minha face aqui, era de outra forma. É o seguinte, lá a gente falou um pouco sobre a linguagem, né? Sobre tipos de linguagem que existem. E a gente falou que existia linguagem denotativa e linguagem conotativa. E a gente discutiu um pouco quais seriam os significados dessas duas palavrinhas aqui. A gente disse para vocês, a linguagem conotativa é aquela que nos dá o sentido mais estável da palavra. O que é o sentido mais estável? Aquele sentido que a maioria das pessoas vai conhecer, aquele que é comum a todos da língua, né? Então, por exemplo, a criança, eu dei esse exemplo, inclusive, a criança quando aprende a falar, ela vai aprender primeiramente, normalmente, né, ela aprende os significados da palavra denotativa, que são os sentidos literais. Tudo bem? Sentido literal. São também, geralmente, os primeiros significados que os estrangeiros aprendem. Então, quando alguém vai aprender nossa língua, aprende primeiro o significado denotativo, como eu disse, porque é aquele mais comum a todo mundo. É aquele significado, por exemplo, que está lá no dicionário. E a gente também falou que, geralmente, né, ele tem uma relação direta com o mundo. Então, cabelo, caneta, brinco, né, ele tem uma relação direta com alguma coisa do mundo. Às vezes é alguma coisa abstrata, por exemplo, amor, né, é um pouco mais complicado de definir, mas você tem aí o sentido denotativo, o sentido literal, esse sentido primeiro que a palavra ganha. Mas ao longo da nossa vida, a gente viu também que o homem interfere na língua, né? E quando ele interfere, ele se apropria dessas palavras, ele lhes confere novos significados. Então, o que a gente passa a ter? Uma linguagem figurada. Então, uma linguagem também chamada de conotativa, uma linguagem que vai abordar aquela palavra de uma outra forma. Então, por exemplo, banana, né? Quando a gente fala banana, a primeira coisa que vem à mente geralmente é a fruta, né? Banana, fruta, a criança pensa em fruta, todo mundo pensa em fruta. No dicionário tá fruta. Quando você fala assim, nossa, você é uma banana, já é uma reclamação, já é um xingamento. Você não tá querendo falar que a pessoa é uma fruta, você tá querendo falar que a pessoa é uma pessoa mole, uma pessoa que não tem atitude. Então, quer dizer, você fez uma apropriação. A gente vê, inclusive, que isso aqui, por isso, depende muito do contexto. Então, a primeira vez que, quando você fala uma palavra, o primeiro momento, a pessoa vai acabar pensando no significado denotativo, fora do contexto, tá bom? Então, fora do contexto, esse significado predomina. E nos contextos, a gente vê quais são as apropriações possíveis, as apropriações que são feitas, tudo bem? Quando que é usada a linguagem denotativa? Não é o nosso foco aqui, mas só para falar mais ou menos, ela costuma ser usada em textos informativos, em dicionários, em materiais didáticos, textos que precisam ser bem claros e objetivos. E a linguagem conotativa aqui é o nosso foco. Por que é o nosso foco? Olha lá, vamos observar. Figuras, linguagem figurada. Olha só, né? Não é mera coincidência essa semelhança. A linguagem figurada, né, ela é feita pelas figuras de linguagem. Então, nós nos apropriamos da linguagem, das palavras que já existem, né, das palavras denotativas, e nós conferimos outro significado a elas, fazendo, portanto, a nossa linguagem figurada. E para que serve isso, Giane? Aonde que aparece? Onde que aparece essas figuras de linguagem? Bom, elas servem para dar uma expressividade, para dar um efeito maior para o seu texto, né? Então, uma expressividade e efeito. Jane, que tipo de efeito? Como assim? Por exemplo, um efeito sonoro. A gente vai ver daqui a pouquinho que nós temos várias figuras de linguagem e eu quero conferir um ritmo, né? Vou escrever uma música, a música precisa ter ritmo. Eu uso figuras de linguagem para dar ritmo à minha música. Eu quero fazer uma propaganda assim diferenciada que cria um jogo de linguagem. Eu uso de novo figuras de linguagem, tudo bem? Então a gente tem aí como apropriações, elas são estratégias. Como a gente viu, estratégias na música, estratégias na literatura. Então, vou colocar aqui, por exemplo, estratégias literárias, estratégias propagandísticas, estratégias do dia a dia. Então, a gente faz isso o tempo todo. Ai, Jane, faz sim, é que a gente não percebe. Mas o tempo todo a gente cria aí, usa figuras de linguagem e se apropria delas, tá bom? E é o seguinte, a gente vai dividir, na verdade, nós temos várias figuras de linguagem, então a primeira informação importante da aula é essa. A gente não vai falar de todas, Giane, como não? Porque são muitas. A gente vai ficar aqui o resto da vida falando, né? Vai ficar um pouco complicado. Então, a gente não vai falar de todas. E também, para dar uma facilitada, a gente vai categorizar elas. Então, a gente vai dividir elas de acordo, mais ou menos, com algum aspecto. No caso, os aspectos que nós vamos abordar aqui são 3. Nós temos as figuras sonoras, então, figuras de linguagem sonora, elas também podem ser chamadas figuras de som,
E elas também podem ser chamadas figuras fonéticas ou ligadas ao aspecto fonético. Por quê? A gente ainda não aprendeu o que é a fonética, mas a fonética vem de fone, e fone é o som, tem a ver com o som, tá bom? Depois a gente vai ver com mais detalhe, com mais detalhamento, eu ia dizer. Então, o fone tem a ver com o som, a figura sonora, né, tem a ver também, obviamente, com o som, certo? Então, ela recebe essas duas possibilidades de nome. A gente também tem a figura sintática. Sintática vem de sintaxe, né? E sintaxe a gente já viu lá na aula de gramática, que tem a ver... Sintática, um S. A gente já viu que sintática tem a ver, a sintaxe tem a ver com a estruturação da frase, né, com a construção, e por isso também são chamadas de figura de construção. Então, são elas que constroem as frases. E por fim, nós temos aquelas que a gente mais usa, que o tempo inteiro a gente faz, é aquela caixinha na qual fica a metáfora, por exemplo, na qual fica a hipérbole, o exagero, chorei rios, mentira, né? Ninguém chora rios. Então, a gente tem aí as figuras semânticas, são da ordem do significado. Semânticas. Algumas pessoas, alguns livros estudiosos vão dividir as figuras semânticas em de palavra e de pensamento. Então, já vou colocar aqui para vocês saberem que existe essa variação na categorização, tá bom? Vários nomes, mas não é difícil. Aí é o seguinte, a gente vai ver prioritariamente nessa aula e na próxima as figuras sonoras, fonéticas e as figuras sintáticas de construção. As semânticas eu não esqueci não, mas elas estão lá no final do nosso projeto, tá bom? Então a gente vai segurar um pouquinho e é interessante porque daí ao longo do ano inteiro, ao longo do nosso projeto aqui, vocês podem ir já observando na vida para quando a gente chegar lá no final, vocês participarem da aula, tá bom, pessoal?